Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar. Hoje é dia de falar de um projeto bem diferente que teve como base um clássico Karmann Ghia 69. Esse carro recebeu toda a mecânica do Audi A3 1.8 Turbo, mas o motor está entre eixos. Eu vou mostrar em detalhes, a gente vai conhecer ele a partir de agora. Muito bem pessoal, olha só que interessante, mais um projeto aqui diferente que a gente mostra aqui na garagem. Agradecer o pessoal da Larte por ter trazido o carro, para a nossa gravação novamente, mais uma vez. E o que é bem interessante desses projetos diferentes, tecnicamente falando, esse carro tem algumas coisas legais. Gostaria até de ter conversado com o cara que fez o carro, se alguém conhecê-lo, pede para entrar em contato, mas eu vou fazer a matéria baseada nas características gerais, mas realmente para pegar mais detalhes e destrinchar algumas coisas de construção. De qualquer forma, começando por aqui, o projeto partiu de um Karmann Ghia 1969, Karmann Ghia bastante clássico, um carro que tem um desenho atemporal, muito legal, muito bonito, e já dá para identificá-lo como algo diferente, com alguns detalhes interessantes. Primeira cor preta, que é algo bem comum para os Karmann Ghias, detalhe aqui até do brasão da Volkswagen com fundo preto, detalhes pequenos de customização que chamam a atenção. E essa frente, sem o para-choque, ficou bonito também. Tem até um estilo que lembra muito aquelas Alfas da década de 50, que tem tudo a ver, logicamente, com o desenho Karmann Ghia e outros estúdios aí italianos de bom gosto. Então isso é uma das coisas que chama a atenção à primeira vista, quando a gente olha para ele. Falando de modo geral de itens mais técnicos, nós temos aqui as rodas de 17 polegadas, essa roda no estilo Fuchs, mas com freios a disco nas 4 rodas. Isso fica totalmente justificável até pela mecânica que ele usa. Um detalhe aqui da roda traseira, olha só que interessante. E falando até do design todo, tanto da dianteira quanto da traseira, aqui a traseira também ele tem um aspecto bem agressivo, porque ele não tem também o para-choque, então ele ficou com uma cara muito legal. Isso fica o trabalho que foi feito até de funilaria no carro é bacana, porque justamente ele acabou fechando qualquer tipo de referência que pudesse ter, por exemplo, para um para-choque ou para os para-choques, que na época tinham aqueles até com 2 filetes e tal. E fechando aqui essa saída dupla de escape, a gente já vai ouvir o ronco daqui a pouco para ter uma ideia do som desse carro, que é muito bacana, muito legal mesmo. Basicamente, o que ele fez, um projeto, ele pegou tudo de um A3 e colocou no Karmann Ghia. Começando, ou avançando, mais um detalhe interessante, aqui a abertura da porta, a própria maçaneta, detalhe da porta sem moldura, acabamento aqui, nesse estilo de Alcântara também. Olhando na parte interna, os bancos, olha só, são bancos também de A3, sem um encosto de cabeça, mas temos o acabamento de Alcântara. Muito bem, aqui um dos detalhes mais interessantes do projeto, tipo cereja no bolo, digamos assim, que é a localização do motor entre eixos. Olha só, aqui a gente vê um motor de 1,8 litro turbo, motor do A3, que foi o doador aí geral para esse carro. Detalhe aqui do escape, com a manta também. Tá vindo uma Ferrari pelo som. E o detalhe aqui de suspensão, de construção de suspensão, amortecedor. Olha só que interessante, a localização do motor aqui atrás, uma posição muito legal, muito bacana realmente. E tração traseira também, uma das coisas fantásticas. E aqui na frente a gente tem uma parte dessa ideia elétrica que eu comentei há pouco, tanque de combustível, uma capacidade acredito que menor que a original, ou não também, não sei que é menor esse tanque. E também aqui o radiador, dá para vê-lo por aqui também. E aqui, olha só, continuando, essa parte da montagem do carro. Primeiro falar do teto, eu achei também muito legal o acabamento do teto. Ele tem um capricho na execução do projeto que chamou atenção. Então, além da questão do detalhe da porta e a mecânica, que a gente já vai falar, nós temos o painel do A3. Isso foi bem curioso também, a adaptação toda do painel do A3 dentro desse espaço do Karmann Ghia, que é menor, que é uma outra ideia, um carro com décadas de diferença. Então nós temos o volante aqui do A3 e esse painel, interessante a adaptação, temos uma tela e o câmbio automático, poderia ser manual, a gente vai falar daqui a pouquinho dirigindo. Fechando aqui os vidros elétricos.
Eu escolhi aqui a opção de primeira pessoa, justamente para a gente poder ter uma visão, né, diferente, e na verdade também porque o som, o ruído interno é um pouco mais elevado. Afinal, tem um acabamento legal, né? Tem um acabamento filtra bem, que o som do escape é um carro pequeno, né? Então acaba invadindo aqui o habitáculo, então acho que fica melhor. Uma das coisas que eu gostei nesse carro foi o som da turbina. Ficou muito bacana o escape. A gente viu a manta ali e tudo mais. E o som da turbina, ele meio que invade assim o habitáculo, né? Digamos assim. Mas vamos lá. Vamos dar nossa voltinha. Eu achei esse projeto interessante quando eu vi lá na Larte, porque eu justamente falei, pô, que bacana, né? Um Karmann Ghia, principalmente a questão do motor entre eixos, né? Eu achei essa ideia do motor sensacional e a ideia da montagem muito legal também. Olha o nível de ruído. Não, e o som da turbina eu acho que é uma das coisas mais legais. Espero que esteja saindo no vídeo. Fica muito interessante mesmo. E o que eu achei, então, voltando, o que eu achei interessante, na verdade, do projeto, foi justamente a ideia do motor entre eixos, logo à frente, né, do eixo traseiro. E também suspensão independente nas 4 rodas, freio a disco nas 4 rodas. Então é um carro que tem um conjunto legal de maneira geral, bem pensado em termos de projeto, né? Logicamente, aqui a gente tem uma transmissão, ele passou o conjunto motriz todo do A3, então nós temos um motor legal, 1.8 litros, turbo, provavelmente 180 cavalos, né? Lembra do T vermelho dos A3, que era bem legal. Mas por outro lado, para mim o perfeito nesse carro seria a colocação do câmbio manual. O câmbio manual seria fantástico, porque o câmbio, na verdade, dessa época era um câmbio mais conservador, né? Um câmbio dos anos 90, e se fosse um S-Tronic ficaria bem legal também, mas ainda é um câmbio de uma outra fase, né, dos automáticos, então ele dá uma certa letargia. Por outro lado, claro que o projeto em si do carro é muito bacana, né? Ele me lembrou, eu acho que daria para fazer uma analogia, mais ou menos, como se fosse um Dacon dos tempos de hoje, sabe assim? Karmann Ghia preto, com motor entre eixos, da Audi, motor turbo com escape legal. Para mim seria mais ou menos essa a ideia, né? Ele é tipo um Dacon moderno, né? Eu gostei muito por conta disso. A gente que tem essa ideia clássica, né? Pensa sempre em coisas antigas, né? Seria uma ideia mais ou menos por aí. E o som dele ficou um som mais grosso, né? Eu gostei bastante. Por isso que eu achei que a ideia do projeto foi bacana, né? Eu colocaria rodas 15 ou 16 Fuchs, para mim ficariam mais bem ajustadas, né? Mas tá legal, cara. Eu falei, o único pênalti é o câmbio, justamente porque ele precisaria ter uma transmissão manual, né? Daí ficaria perfeito, cara. Um câmbio de 5 ou 6 marchas manual ficaria excepcionalmente legal nesse projeto. Acho que seria algo incrível. Mas, logicamente, a ideia do proprietário de fazer o carro talvez tenha sido se divertir, dar uma passeada, enfim. Então, se adequou
a sua ideia de projeto, então tá ótimo, né? Cada um tem logicamente, a sua ideia de projeto ideal. E aí eu quis mostrar ele justamente para falar um pouquinho. Mas ficou bem executado, realmente. Ficou algo diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E o som da turbina, meu, fantástico. Muito legal. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Eu vou dar mais uma voltinha. Esse tanque também acredito que tem uma capacidade menor, ele já está chegando ali no vermelho, né? Eu tô vendo ali, mas tá registrado. Sem dúvida que a gente falou da parte eletrônica, claro, não vai ter os módulos e tudo mais, né? Tem de modo geral o principal, mas a ideia do projeto como um todo eu acho que ficou bem executado e ficou legal de andar. Para mim perfeito só com manual ou com um S-Tronic aqui que ficaria ótimo. Mas o projeto aí tá de nota 10, muito legal mesmo. Obrigado pessoal, um abraço.